Salve galera, eu sou o Advogado de Bermuda e hoje tem mais um Parabéns pela Coragem. Nesse vídeo de hoje a gente vai acompanhar um chiliquito de um desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná que não gostou da maneira como o advogado estava vestido. Eu falando assim, você deve imaginar que o cara estava sem camisa, de regata, mas não é nada disso. Vamos ver. Excelentíssimos senhores desembargadores, cumprimentando o ilustre desembargador relator Miguel Silva Neto. Senhor presidente, pela ordem. Presidente desembargador Cleiton. Senhor presidente, nós estamos de forma não informal, nós estamos apenas em sessão virtual, por videoconferência, mas tá vendo, senhor presidente, estamos aqui vestidos adequadamente. O nobre advogado, pelo menos, que ponha uma toga ou ponha uma gravata, porque senão daqui a pouco tem gente fazendo audiência aqui, sessão de julgamento perante o Tribunal de Justiça do Paraná, em segunda instância de Bermuda. Não é possível. Eu não concordo com essa postura. Nosso regimento prevê vestes talares para as sessões de julgamento. Isso aqui, senão vai virar moda. Daqui a pouco vai ter gente deitada, como já foi publicado aqui no nosso grupo, o advogado na rede querendo fazer explicação oral. Ou se coloca adequadamente trajado ou não sustenta. É a minha colocação. Vossa Excelência, doutor Fernando, se Vossa Excelência puder colocar pelo menos uma beca ou alguma coisa para evitar um problema regimental nosso. Excelência, considerando então esse pedido, eu peço para que seja retirado de pauta, postergado para que eu possa fazer essa alteração. Eu peço para que seja retirado de pauta, postergado para que eu possa fazer essa alteração. Não seria passado para o último processo do dia? Sem problema. Pois não. Senhor presidente, um detalhe. Se o advogado não se apresentar adequadamente vestido, será julgado sim, apenas ele estará abdicando de sustentar. Vossa Excelência está permitindo a ele, está concedendo a ele o tempo necessário para, em respeito a essa Câmara, se trajar adequadamente, como o nosso orçamento prevê. E não tentar ganhar tempo para que nós sabemos que o objetivo muitas vezes é protelatório. Desembargador Cleiton, ele vai ficar para o último processo da sustentação oral. Ai. Então vocês viram aí, né? Que o desembargador não quis que o advogado sustentasse oralmente. Eu já vou explicar o que é uma sustentação oral, tá? Simplesmente porque ele não estava de gravata. Ele estava com uma camisa social, bonita até a camisa dele, com uma marca bem conhecida aí, bem cara. Mas o desembargador não aceitou, falou que ele precisava estar com uma beca ou com uma gravata, porque o regimento interno do tribunal determinava isso. Regimento interno é como se fosse aquela lei, mas que só vale para aquele tribunal. Então os desembargadores fazem lá um regulamento como se fosse de um prédio, sabe? E aí esse regulamento vai dizer como as coisas devem caminhar dentro do tribunal. E eu fui olhar o regimento interno do Tribunal de Justiça do Paraná. No artigo 64, parágrafo 3º, está dizendo, ele determina alguns trajes para algumas funções ali da sessão do próprio tribunal, mas ele não determina traje nenhum para o público presente, tampouco para os advogados que forem participar da sessão, seja advogado, seja promotor, enfim. Então, o que a gente viu aqui foi uma coisa totalmente descabida, porque esse desembargador, ele quis tirar o direito do advogado sustentar porque ele não estava de gravata. Primeiro de tudo, qual a diferença entre sustentar de gravata ou sustentar sem gravata? A sustentação oral é para o advogado ir falar.
Ele vai lá, ele apresentou um recurso, teve uma decisão da primeira instância. Isso aqui, a sustentação oral, ela acontece só na segunda instância, onde não é um juiz só que julga. São 3 desembargadores que votam, né, pela decisão. Então, quando o advogado apresenta um recurso na primeira instância, vai para o Tribunal de Justiça. E aí vai para alguma turma e são esses 3 desembargadores quem vão julgar. A sustentação oral é isso. No dia da sessão, no dia do julgamento, em que vai ser lido o voto vencedor, o advogado tem direito de ir sustentar. É mais ou menos como um resumão do recurso que ele apresentou, ele vai lá na sessão e vai falar diretamente com os desembargadores que vão julgar. É basicamente isso. E o desembargador falou que se ele não tivesse de gravata, ele não ia poder sustentar. Só que a sustentação oral é um direito garantido do advogado. Ele não pode ter esse direito tirado pelo desembargador só por causa da vestimenta. Principalmente porque no regimento interno desse Tribunal de Justiça não diz que o advogado precisa estar de gravata ou de beca ou de toga, ou seja lá do que for. E outra, a sustentação oral é uma coisa que vem da cabeça do advogado. Não vem da roupa que ele está vestindo, né? Então isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Até porque o advogado não estava com um traje esportivo ou desrespeitoso ou algo nesse sentido. Ele estava de camisa social. Isso já é suficiente para ele estar apresentável. Não precisa, uma gravata. Que diferença vai fazer? Ele até mencionou, ele me mencionou, me senti lisonjeado porque ele mencionou que o advogado vai sustentar de bermuda. Desde que começou a pandemia e em quarentena, eu, por exemplo, eu não faço audiência presencial há quase 1 ano e meio, que foi quando começou a quarentena. Todas as audiências e as sustentações orais que eu fiz foram de bermuda. Até porque ninguém vê, então não interessa se você está de bermuda, se você não está. Isso não faz o menor sentido. Isso aí foi um estrelismo do desembargador, né? E aí você vê que o outro, o presidente da sessão, que também é um desembargador, poderia coincidir de ser o mesmo. Mas o presidente da sessão diz que vai jogar o processo para último da pauta, então ele vai ser o último a ser julgado, para o advogado ter um tempo de colocar uma gravata ou uma beca, né? E o outro desembargador, ele piora a situação, aquele que não gostou do advogado estar sem gravata. Ele diz que isso pode ser uma artimanha, uma malandragem do advogado para postergar o julgamento. Qual que é a vantagem que o advogado vai ter de não sustentar naquele horário e sustentar por último? Não tem vantagem nenhuma. A vantagem é 0. Aliás, as sessões do tribunal para sustentar oralmente, eu vou contar para vocês uma coisa que acontece. Normalmente as sessões começam, pelo menos aqui em São Paulo, tá? Não sei nos outros estados, mas deve ser tudo mais ou menos a mesma coisa. As sessões começam às 13 horas, à 1 da tarde, e vão até às 6 da tarde. E existe uma ordem, mas essa ordem nem sempre ela é cumprida. Então quando você recebe a pauta, você sabe ali a ordem que você está, mas às vezes tem processos que vão passar para primeiro, porque eles têm prioridade, às vezes muda a ordem, dependendo do desembargador, que for o relator. Enfim, você nunca sabe a hora que você vai sustentar. Então você é obrigado a entrar na sessão no horário que começa, mais ou menos à 1 da tarde, e às vezes teu processo é o último, você vai ficar até às 6 da tarde, você tem que acompanhar a sessão inteira e tem que ficar lá, porque você não sabe a hora que vai ser você, até o seu processo ser chamado, né? E nesse período de quarentena, tem muitos advogados que eles estão tendo que se virar assim para conseguir trabalhar, porque nem todo mundo mora num lugar que dá para você fazer uma audiência por vídeo ou sustentar oralmente. A gente não sabe as condições daquele advogado, né? Às vezes naquele momento ele não tinha gravata por algum motivo e não tinha como sair para comprar. E ele precisa ter garantido o direito dele de cumprir a sua função, que naquele momento era fazer a sustentação oral. Então ali, em resumo, foi um grande abuso de poder. Foi isso que o desembargador fez. Ele usou de um abuso de poder para tentar tirar o direito desse advogado de sustentar. Eu não sei os finalmente, tá? Esse vídeo ele foi publicado pelo Migalhas, que é um portal jurídico, tem bastante coisa interessante lá, de vez em quando eles colocam alguns vídeos assim de alguma coisa meio fora do convencional que acontece em alguma audiência, em alguma sessão. E eu não sei o finalmente, eu não sei se esse advogado conseguiu sustentar, mas eu espero mesmo de coração que ele tenha conseguido, porque era um direito dele e esse direito precisava ser garantido, nem que fosse pelas prerrogativas da OAB. Prerrogativas da OAB
é uma espécie de um departamento que tem na Ordem dos Advogados do Brasil, que eles estão prontos ali para, em qualquer circunstância que o advogado tiver tendo o seu direito tolhido, né, retirado por alguém, o advogado ele pode chamar as prerrogativas, que as prerrogativas da OAB elas vão lá e atuam para garantir o direito do advogado. Isso em audiência, em sessão do tribunal, isso pode acontecer. Então eu espero mesmo que o advogado tenha conseguido sustentar, porque é um direito dele e é a função dele. Foi isso. A gente volta depois com mais vídeos do Parabéns pela Coragem, que são esses fatos meio fora do convencional que acontecem em audiências, tá bom? Forte abraço e até mais.